Bom, estamos aí ao vivo. Boa tarde a quem nos assiste, boa tarde a quem nos assiste que não é ao vivo, mas que está vendo depois. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Como estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar, é a segunda live, né, da nossa maratona aí de 3 dias. Né? Ontem nós falamos do que escolas podem aprender e pontuamos várias questões, né? Hoje nós vamos falar sobre as metodologias ativas, né, professor? Que é o segundo livro da Perfeito. trilogia. É esse nosso livro, né, Vanessa? Isso. Que está já despertando muita curiosidade do pessoal. Ah, isso mesmo. E ele já está à venda, tá? Quem quiser já pode fazer. Ele tem lá, já está em pré-lançamento, quisendo adquirir o livro só ou a coleção toda, completa, né? Isso, vou mostrar Pelo a site. coleção toda aqui. Isso, Amanhã nós vamos falar desse da do BNCC, BNCC. mas hoje é dia de metodologias ativas. Tema muito pertinente para o momento que a gente está vivendo. Né? Hoje nós vamos falar sobre coisas interessantes aqui, porque o livro fala, né, professor? Pedagogia do exemplo, pedagogia da presença, mediação, metáforas, né, ensino híbrido, né, pedagogia das perguntas, aprendizagem, gamificação, projeto de vida e inclusão, né, que é mais importante. Isso. Como no outros, né, vocês vão ver que esse é um livro também que traz ao final, né, professor, aquela ideia das atividades em grupo, além de trazer também uma prática específica para os professores, que é bem interessante Sim. também para os professores e gestores, né? Essa ideia de colocar as coisas bem práticas, ela ajuda é, sempre fundamentado em questões acadêmicas bem modernas, bem profundas, bem atuais, né? Uhum. Mas a gente sempre leva esse conceito para os 3 livros da trilogia, que é o quê? Que é colocar algo tangível para que o professor possa fazer. Peraí, só um minuto que eu não iniciou no Facebook, não está passando pelo. Ei, professor, parece que tivemos problema que não está passando no Facebook. Não entrou lá? Mas será por quê? Agora nós vamos saber, porque não está transmitindo pelo Facebook. Não entrou. Tá, peraí, deixa eu também ver aqui. Vamos ver aqui, gente. Se algum tiver. Não está lá, Miguel. Mas por que será? Eu até programei. Aqui está falando que está ao vivo. Aqui pra gente tá. Aqui tá, mas lá não fez a conexão com o Facebook. Vê aí pra gente. Porque como a gente acompanha, né? Aqui tá ao vivo, mas no Facebook parece que não entrou. Será que não entrou? Porque ela tá programada, não tá? Aqui. Peraí. Então, peraí, professor. Vamos fazer o seguinte: vamos começar de novo para ter. Uai, mas aqui tem um ao vivo assistindo, Miguel. Tá ao vivo. Será que Opa. sou eu? Porque eu entrei aqui. Não, mas aí não tá aparecendo para todo mundo. É isso que ele estava me colocando aqui. Não, Miguel, começou. Você não. Então dá um F5 lá e vem. Não, gente, resolvido aqui o problema. Parece que é só para ele lá que não está aparecendo, mas vamos lá, né? Vamos dar seguimento aqui que eu fiquei preocupada se alguém estava vendo. Parece que está transmitindo, sim. Não, Será não que estamos alguém ao vivo. pode dar um Ao vivo joinha aí? se tiver alguém aí nos assistindo, dê um joinha falando pra gente Uma que está curtida? assistindo. Eu até vou abrir a sala também, professor, que aí a gente.
Pois é, voltamos aí. Gente, desculpa aí esse lapso, porque realmente pode ter dado problema e alguém não viu. Então, voltamos, professor. Tá certinho aqui. Eu abri também até uma página aqui. Estamos lá, ao vivo. Então, a gente estava falando, né, dessa questão de ter, ao final, esses exercícios, né, professor? E a importância disso, né? Sim. Esse livro, no final, ele traz algumas atividades que vão fazer com que o professor... desculpa. Fazer com que o professor tenha possibilidade de trabalhar e também o gestor. No caso desse livro, eu inseri uma atividade que chama No Chão da Sala de Aula, que é propondo atividades bem conectadas com a metodologia ativa para ler, entender e praticar. Tá? A ideia é que essa tríade permaneça nesse livro e no da BNCC também, já que no primeiro temos, já está tranquilo também. Já temos também esse tipo de coisa, né? Então, professor, vamos falar de alguns temas do livro que eu acho que são, né, dar umas, como dizem assim, uma pincelada só, né, para todo mundo ficar com gostinho de quero mais. Eu vi que logo que inaugura o livro, a gente fala da pedagogia do exemplo. Isso. Nesse caso, eu escolhi um personagem bem legal, considero o melhor professor do mundo, né? E aí o pessoal vai ter que descobrir quem é. Mas ele tinha 12 estudantes, né? E com esses 12 estudantes, ele criou uma metodologia que ultrapassou por milênios. Quem achar que já sabe quem é, dá uma olhada lá. Na verdade, eu estou brincando, né? Eu começo o primeiro capítulo falando sobre as metodologias ativas de Jesus de Nazaré como professor. Para os leitores críticos que leram o livro antes de passar para vocês, eles acharam fantástico, mostrando como que Jesus já praticava metodologias ativas há milhares de anos. Então, o capítulo 1 fala disso, mas também conceitua o que é a metodologia ativa, fala da importância de colocar o aluno como um aluno protagonista no centro e mostra Jesus de Nazaré como aquele que montou um time para resolver problemas e criar um projeto. Então, ele usou a pedagogia que a gente chama de multimetodologias. A gente ouve muito mediação, né? Principalmente aqui, aí eu vou puxar para a área jurídica, isso é uma coisa até muito empregada e hoje em dia até né, ainda está ganhando cada vez mais campo, e também o livro também fala um pouquinho dessa mediação, mas aplicado na educação, né? Isso, é o papel do professor que, diante dos conflitos que ele enfrenta dentro da sala de aula, ele se vê como um professor facilitador e mediador. Ou seja, ele vai mediar conflitos do mundo real e do mundo virtual, entendendo que hoje nós temos bullying e temos cyberbullying, infelizmente, nas escolas. E aí, esse professor fica como mediador com 3 funções: conversar com a sala de aula, conversar com os gestores da escola para informar e também falar com as famílias e conversar com as famílias. Então, veja bem, esse professor fica mediador entre aquilo que acontece no universo da sala de aula real, aquilo que é publicado no WhatsApp dos pais, né, porque é efervescente esse WhatsApp, sempre falando do dia. Desculpa. O gestor e também negociar com o gestor algumas aberturas. Exemplo, até antes da pandemia, os smartphones, o celular era proibido em diversas escolas. Agora estão tendo que ser usados. Então, a metodologia deveria ter sido mudada, né? E forçosamente ela mudou. Acabou que veio a pandemia aí, né? E promoveu uma mudança radical, inesperada, né? E tudo, a estratégia que está sendo usada de ensino remoto, ela remonta a várias questões ligadas à metodologia ativa. Por exemplo, aula invertida, o professor dá
algumas atividades, alguns tutoriais para que o aluno consulte em casa e depois ele deveria vir para a sala de aula presencial e mostrar isso. Como nós não estamos tendo a sala presencial por enquanto, ainda, não sabemos quando volta, nós estamos praticando ensino híbrido e aula invertida. Ou seja, a metodologia ativa está sendo feita na prática, mas é preciso que se alimente essa prática com teoria. Uhum. Daí o fato de eu achar que, nesse momento, o livro, além de ajudar o nosso movimento Educação ao Alvo, com a colaboração da editora Conhecimento e Muito, vai ajudar professores e gestores a entender e pais a se situarem nesse novo cenário educacional. Ele vem contribuir aí, né, ainda mais para aprendizado, para a melhora, né, desse ensino. É isso? Isso. Porque os pais, na sua maioria, estudaram numa escola onde o professor era o centro. Eu até coloco no livro o professor-centrismo. Uhum. E agora, a relação não é tão vertical como era. Agora, a relação é horizontal. O professor chega, ele propõe uma aprendizagem baseada em problemas, ou em projetos, ou em time, e aí a missão dos educandos, dos alunos, colocar em prática aquilo que aprenderam e propondo soluções para o problema que foi apresentado. Isso se chama ensinar com situações problema. E, na verdade, nem é ensinar, é aprender. É aprendizagem com situações problema. E aí, a aprendizagem é justamente um dos capítulos do livro, né? Que o senhor aborda bem a aprendizagem colaborativa, significativa, criativa, né? Isso porque o mercado de trabalho hoje, né, Vanessa, que ele não quer uma pessoa que fique só esperando a ordem do seu chefe, né? Uhum. Essa pessoa tem que criar. Então, é bom que o mundo educacional já coloque os seus estudantes desde a tenridade para criar soluções, não criar sozinho, acabar com essa ideia de eu-equipe e trabalhar em equipe, né? Então, aprendizagem por time, para resolver um problema e fazer um projeto. Então, a metodologia ativa, ela pressupõe que o estudante trabalhe um pouco sozinho, depois ele trabalhe em times, em equipes, propõe a solução para resolver um problema e argumente sobre isso de maneira clara, coerente e concisa. Isso que é importante, né? Porque aí o aprendizado realmente ele funciona, né? Porque não fica aquela coisa muito... Antigamente a gente tinha, o aluno ficava absorvendo, ou não, né? O conhecimento. Hoje é uma troca, né? Isso. Essa educação em que o aluno ficava o tempo todo como uma esponja, absorvendo tudo que o professor falava para depois devolver na prova, ela foi chamada como educação bancária. É como se o professor depositasse um monte de conteúdo na cabeça, no cérebro do aluno. Hoje, 20 horas, eu tenho uma live com a neurocientista para falar sobre isso, né? A educação não pode ser bancária, porque senão ela não favorece que o aluno argumente e construa hipóteses. Ele vai ficar sempre aquele receptor. Então, a escola tradicional precisa, deve e é necessário que ela comece a colocar a metodologia ativa nas práticas educacionais e no seu planejamento. Muito bom. Aí, né, o livro ainda fala um pouquinho sobre a gamificação, né, professor? E projeto de vida. Isso. Vamos separar, né? O que é a gamificação? São jogos. A possibilidade do aluno aprender jogando. Na verdade, os alunos são muito competitivos, né? E quando eles trabalham em times colaborativos, eles podem serem competitivos, porque a vida assim mas também aprender uma nova palavra que eu coloco no livro, que é a competição. É a cooperação dentro da competição. O que significa essa competição? É a possibilidade dos estudantes, entre si, cooperarem para gerar um resultado produtivo, nunca somente individual, para que eles possam dar respostas a um problema que é efetivo e muitas vezes é afetivo. E aí já dá para entrar
no tema da inclusão, né? Em muitas salas de aulas... Que é um tema aí pontual, né, do dia, para essa semana aí. Isso. Veja bem, nós estamos vivendo protestos no mundo inteiro, porque falta uma tolerância com aquele que é diferente. E na sala, a sala de aula, ela é um ecossistema diversificado. Você encontra ali pessoas adultas com problema, professores, né, gestores, com seus problemas pessoais, as crianças ou adolescentes com seus problemas, e o choque entre essas personalidades pode se dar. Lembrando que o professor é a parte adulta do processo, então cabe a esse professor mediar os conflitos, através de uma comunicação não violenta, que é um tema que eu também trabalho no livro. Né? A CNV, a comunicação não violenta, é uma forma do quê? De propor soluções para o conflito dos alunos e pedir aos alunos que apresentem as suas soluções. Assim, eles harmonizam o clima organizacional da sala, o ecossistema deixa de ser predatório, evita bullying, evita cyberbullying, evitam conflitos e acolhem o diferente. Por exemplo, o aluno que tem TDAH, que tem, né, e hoje muitos têm, né, porque são alunos da geração C, a geração transmídia, então eles se concentram muito pouco tempo num conteúdo se eles não tiverem que apresentar um resultado. É aquela velha pergunta que o professor escuta, que eu escutei nos 30 anos de professor. Vale ponto? Né? E eu sempre respondo, vale aprendizagem, que é o que você vai levar para a vida, porque o ponto vai ficar na caderneta, no diário, sei lá onde, anotado, mas o mais importante vai ser aquilo que você vai levar para a vida. Então, vamos dizer assim, o que vale ponto é passivo, o que você leva para a vida é ativo, você vai ter que usar o tempo inteiro. Essa que é a importância, né? E aí até criar também no aluno, como ele participa, né? Ele se interessa. Isso. Você é advogada, não é isso, Vanessa? Sim, também. Então, um júri simulado, você fez um júri simulado na escola, no seu tempo? Já, a gente faz. E era bom? A diversão. Era a diversão. Por quê? Eram times, né? Advogados de defesa, advogados de acusação, jurados, testemunhas, os juízes, os réus, se tivesse mais de um. Então, isso acabou por provocar o quê? Um aprendizado mais significativo, colaborativo. Vocês não se esquecem dessa aula, mas aquela que ficava lá na frente, uma pessoa ditando o Código Penal ou o Código Civil, pode ser que você tenha esquecido. Mas porque mesmo. Tinha pouca atividade no processo, ou seja, participação do aluno. Participação, é isso mesmo. Porque aí você sente, né, como você é incluído no processo, senão você fica muito fora dele, né? Parece. Isso. Né? E o legal é quando você coloca o aluno fora da sala, né? Que eu falo isso no livro também, sobre o método socrático, que é fazer perguntas e deixar que os alunos tentem responder. E isso exige escutar os estudantes, exige escutatória, né, que o Rubem Alves muito bem fala. Então, o método socrático, Sócrates saía pelas ruas de Atenas tendo aula. No livro eu trabalho o conceito de perguntas, né, pedagogia da pergunta, e o conceito até peripatético, que é retirar os alunos da sala e levar para o pátio, levar para algum outro lugar, para que eles possam, ao ar livre ou em laboratórios, construir o conhecimento, e não receber o conhecimento já pronto, decoreba, acabado, isso já era. Já era, assim, tem muita escola que faz, mas essas escolas vão falir. Porque, assim, se a gente pensar fisicamente, né, a sala de aula, ela tem essa imposição, né, o professor lá na frente, as cadeiras aqui, o aluno aqui embaixo, como se fosse uma plateia. Quando você sai da sala de aula, você cria um novo ambiente, né, e acaba influenciando, né, o físico influencia no seu psicológico também, né, o aluno pode se sentir até mais à vontade.
É o que a gente trabalha no livro como sendo a sala de aula como comunidade de investigação, não é? Nós temos que investigar propostas para resolver um determinado problema. Uma vez que a sala de aula se torna uma comunidade de investigação, o design que ela vai ter pouco interessa. Os alunos podem ficar em círculo, eles podem ficar em meia-lua, num formato crescente, que é o que eu gosto. É até o nome da minha empresa, Crescente, vocês estão vendo aqui atrás, por isso. Que é o quê? Colocar os alunos numa meia-lua, como faziam os índios, né? Os índios para estudar. Só que a nossa sala de aula, ela está do jeito que ela era desde quando os jesuítas aqui chegaram. Colocaram todo mundo reto, como se fosse uma fileira, um aluno olhando para a nuca do outro. E aí pode ser que ele não se interesse, e esse pode ser, eu estou sendo generoso, ele pouco se interessa pelo que está acontecendo e pelo que o professor diz. Porque a mente dele hoje é multitarefa. Os nossos filhos, como é que eles fazem? Eles pegam o computador, eles olham o YouTube, olham o Facebook, olham o WhatsApp, olham o Instagram, olham outra rede, depois volta para estudar, escuta música, vê TV, você fala assim, não, ele não está aprendendo. Por quê? Esse cérebro novo é um cérebro chamado de cérebro multitarefa. Lógico, ele precisa de rotina. E aí quem organiza essa rotina são os pais, que em casa são os facilitadores, mas na sala de aula é o professor que tem um novo papel de mediador do conhecimento. Isso é interessante. Porque é mesmo, estou falando que é muito, essa geração, a gente percebe que eles estão o tempo todo com o fone no ouvido e fazendo outras coisas, mas você vê que ele está ali escutando outra coisa também, né? Ele está com o telefone, está fazendo uma atividade. Como assim, duas coisas ao mesmo tempo? Eles realmente são bem ativos nessa parte. E o grande desafio para eles é dar uma tarefa e marcar o tempo. Que aí é desenvolver a competência da autorregulação. O que é a autorregulação? Que a gente trabalha aí nos capítulos 8, 9 e 10 do livro, que é o quê? As tarefas cotidianas devem ter uma rotina. E ele vai ter que desenvolver soluções e perceber que tem um progresso. Isso tem a ver com projeto de vida, que é um tema, foi o capítulo, para te falar a verdade, um dos que eu mais gostei de escrever. Por quê? Projeto de vida é ajudar com que o estudante decida o que ele quer fazer da sua vida. Se vai casar ou se vai comprar uma bicicleta. Ou seja, o que ele quer enquanto pessoa, qual o legado que ele quer deixar para o planeta, qual a profissão que ele vai escolher, que tipo de vida ele quer levar, e onde quer levar e com quem. Aceitando as diferenças que o mundo exige e que o mundo tem. Antes a escola era muito padronizada, né, Vanessa? Era todo padronizado, você não, né? Você tinha aquela coisa certa, mas o aluno está ali, fica ali quieto, pergunta só quando o professor, né, lhe pedir a palavra, então é aquela coisa assim, e a proposta nova não é isso, na verdade ali parece, né, o que a gente tem aí para frente é uma mão dupla, tanto o professor vai ensinar, como ele também vai aprender. Isso, é um caminho de transversalidade. Ele aprende com a família, ele aprende com a comunidade, aprende lendo, aprende digitando na cultura digital e aprende fazendo, que é o que a gente chama de cultura maker, fazer com as próprias mãos. A cultura maker convida o aluno a realizar protótipos, inclusive protótipos de empresa, protótipos de foguetes, né? Tem o campeonato aí, a Olimpíada de Física, criar robôs, isso é o pensamento computacional, né? Então, mas tudo isso deve colocar o ser humano em primeiro lugar. Nesse livro, Metodologias Ativas, porque, olha, para te falar a verdade, não é porque eu sou o autor, mas se eu tivesse grana, eu doava para cada professor brasileiro. Por quê? É fruto de pesquisa, é fruto de premiação internacional e nacional que eu ganhei, é fruto de trabalho com os alunos no chão da sala. Não é aquela coisa que alguém escreve porque teve um insight e resolveu escrever na cabeça dele. Tudo que está escrito aqui foi vivido por 3 décadas. Então,
foi aferido, foi pensado, foi analisado e testado, e com direito a erros, porque todos temos, mas assim, foi bem pensado para poder entregar para a sociedade. Até porque é o seu nome, é a sua reputação, né? É a marca do seu sonho, né? Que é a comunidade de educação é o alvo. Isso mesmo. Então, acho que a gente conseguiu dar uma pincelada boa, né, sobre que trata metodologias, né? É um livro aí realmente indispensável para quem é professor, principalmente, né? Não só eles, mas principalmente os professores aí nesse momento difícil, de muitas dúvidas, né? De muita mudança. Então, metodologias ativas que já devem estar disponíveis já a partir do mês que vem, acredito em julho, né? Para a previsão de lançamento dele. Né? Mas quem quiser já pode adquirir antes, e adquirindo antes já ajuda, né? Contribui aí com o movimento Educação é Alvo, né, professor? Qual é a proposta? É que a trilogia seja comprada até o dia 30/6 por R$ 99,90. Né? Vocês sabem que um livro hoje, um livro acadêmico, o valor dele é bem maior. Mas por quê? Para não deixar morrer alguns projetos que nós temos e para pagar sua produção, logicamente. Esses projetos, eles precisam andar para frente, como, por exemplo, bibliotecas solidárias, que a gente doa livro para quilombos, para obras sociais, né? Por exemplo, a geladoteca que a gente está criando, através de geladeiras velhas, nós vamos colocar livros doados dentro de lugares onde qualquer um pode pegar e não tenha compromisso de devolver. Se devolver com mais um, vai ser ótimo, vai multiplicar o número de leitores no planeta, o que eu gosto muito. Vários projetos são sustentados, palestras gratuitas em escolas estaduais pelos nossos consultores. Por que são gratuitas? Porque com a venda dos livros a gente consegue remunerar de alguma forma o consultor que vai lá numa escola que nunca teria uma palestra daquela. Porque elas são caras. Então, comprando a trilogia com esse valor aí, que eu quero agradecer, porque vocês aceitaram prolongar até 30/6, mas faça isso rápido, você que dá conta de nos ajudar comprando o livro, porque assim nós temos horizonte para ajudar comunidades que sem a nossa presença não serão ajudadas. Não conseguem. É importante, gente. Quem não conhece, eu coloquei aí, tá, o canal do professor Paulo, que é o que as escolas podem aprender, e conhece aí todo o seu empenho, todo o movimento, tudo que é feito. E para deixar o canal no ar, né, Vanessa, tem um custo operacional. Tem um custo operacional. Né? Uma live é simples, mas produzir um vídeo como é produzido dos livros tem um custo. Tem um custo, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, acho que terminamos aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, pode mandar pelo site da Conhecimento, né? Ou pelos canais aí. A gente pôs os canais, tanto o WhatsApp como estou colocando no WhatsApp também, quem tiver dúvidas, né? Sobre alguma coisa, né, do livro, ou até querendo contato do professor também, que não consegui pelos canais, né, professor, que a gente já deu aqui Instagram. A gente dá palestra, a gente faz live para as escolas. Se as escolas quiserem comprar 30, 40 trilogias, ela ganha um pacote de palestras e oficinas para pais, professores e alunos. Aí nós estamos à disposição. O importante é que a educação avance, sobretudo nesse momento. Isso que é importante. Então, esse é o trabalho também, a gente fica honrado aqui também poder contribuir, né? A gente vai fazendo, divulgando as lives aí, divulgando esse trabalho. Então, é importante, gente, eu colaborar aí para a educação realmente precisa mudar, né? Perfeito. E o momento é esse, né? Então, eu quero agradecer a editora Conhecimento pelo profissionalismo, pelo engajamento e pela forma como ela tem ajudado as ideias chegarem até o leitor, né? Então, quem está lendo está agradecendo. A gente que agradece a colaboração aí, né, e a confiança mesmo na publicação, porque a gente sabe como que é escrever um livro, né? Não é nada entregar essa obra, né, para ela realmente sair com um livro é uma tarefa
não é fácil. Por isso que são todo mundo fala, é um filho, é um filho. 520 páginas, né, Vanessa? 520 páginas. Quando você me disse o número, eu achei que era menos, sabe? É mesmo? Não, 520 páginas, isso mesmo. Então, já tem outro vindo. Eu não vou falar dele agora, não, senão você fica louca. Peraí, isso mesmo, mas que venha, vamos aí, estamos aí na nossa tarefa, é essa aí, distribuir conhecimento, sempre é importante. Então, gente, nós vamos terminando aqui a segunda live, amanhã nós vamos falar a terceira, aí nós vamos falar sobre a BNCC no chão da sala de aula. Não perca, porque o tema é interessantíssimo, né, professora? Até porque a BNCC entra em vigor e as escolas vão ter que se adequar, né? Ela deveria ter entrado, né? Mas o ano parou. O ano parou, mas quando vai entrar, parou presencialmente. É bom já estar preparado. Então tá bom. É bom já estar preparado aí, né? Então não percam amanhã nossa segunda live. Professor, muito obrigada aí pela disponibilidade, né, em falar com a gente desses dias todos. E estamos bem, vamos em frente. Saúde e paz. Isso, e não deixem de entrar no site, adquira a trilogia, ajude o movimento aí, educação é o alvo, e ajude, né, a gente a espalhar esse conhecimento, né? Também esse é o objetivo central. Tá joia. Boa tarde, um abraço. Então. Até Tudo de bom. Tchau.